Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do TPM! Estamos aqui juntas para gravar e para vocês ouvirem esse episódio especial da nova temporada Saúde no Trabalho. E hoje temos uma convidada aqui que eu tô assim mega emocionada de trazer, porque não é todo dia, né, que você traz a sua terapeuta. Bate-papo, haja coragem. Nossa convidada de hoje é a Val. Ela é psicanalista clínica há mais de 10 anos, especializada também em cuidar no abuso de indivíduos. E ela também constrói ferramentas para dar para esses indivíduos para poder tratar questões pessoais que eles têm aí no dia a dia. E ninguém melhor do que a Val para estar aqui com a gente para falar de um tema importantíssimo. Trazer essas ferramentas que ela desenvolve para a gente conseguir endereçar também o burnout. É isso aí, né? um papo sério, super importante hoje aqui no TPM. É isso aí, super sério. Val, seja bem-vinda. Obrigada. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E o mais legal de estar aqui hoje é que eu pude testar todas as ferramentas de ansiedade. E dá certo, olha, mal tinha usado. Dá certo. Só. Não, eu tô brincando, mas tive que lidar com isso mesmo, né? Com a minha ansiedade para poder gravar uma coisa que eu nunca fiz. Então, é uma oportunidade. Eu estou relatando isso para mostrar, olha, nós seres humanos temos ferramentas para poder enfrentar qualquer situação, né? Então, é isso aí. Muito bom, tá vendo, gente? Todo mundo passa por isso. A Val é terapeuta, especialista e também usa das ferramentas. Muito bom. É isso mesmo. Ah, que coisa, que bom ter você aqui com a gente. E Val, esse tema tá super em alta. A gente recebe bastante pedido também no Instagram, comentários do pessoal falando sobre, ou até desabafando sobre burnout dentro da empresa. E daí eu queria abrir aqui o nosso episódio falando muito que você pudesse falar quais são os primeiros sintomas do burnout. Os primeiros sintomas, eles são confundidos, que agora a ansiedade, né? A gente está muito... todo mundo está num nível muito alto de ansiedade, porque nós somos muito provocados, excitados, né? Existe um marketing muito grande, o excesso de telas, né? Tudo isso já deixa a gente nesse estado de ansiedade. Né? Você vê as pessoas falando, porque eu sou TDAH. Não, você não é TDAH, amor. Você tem excesso de tela. Né? Você tem excesso de informação que já leva a gente. Então, para você conseguir se perceber no burnout, ele, às vezes, já está muito avançado. Na hora que começa a paralisar você, né? Aí que você começa a falar, opa, alguma coisa está errada comigo. Mas você está na sobrecarga do trabalho, você está num ritmo absurdo, estressante, e aí que você acha que aquilo é só do trabalho, do excesso da carga de trabalho. E o corpo começa a falar também. E o corpo fala, o corpo sempre fala. O corpo fala antes de qualquer outra coisa. Porque 80% do nosso corpo vai no sensório. E as pessoas, elas não se percebem. Porque a correria do dia a dia... E nós não fomos educados a nos sentir, a nos perceber. Porque se a gente percebesse, a gente ia falar, opa, peraí, estou com esse aperto aqui no peito, o que é isso? Nossa, comecei a ter dor de cabeça repetida, por que será? Né? Então, o corpo vai falando e os nossos sentidos vão falando até que vem a razão. E, às vezes, só vem quando você já está entrando num avião e tendo que sair a trabalho, porque não dá conta de entrar dentro daquele avião, coisa que você faz mensalmente, várias vezes por ano, para qualquer lugar do mundo. E aí começa a te paralisar. Você começa a procrastinar, você começa a acordar com náuseas, que é um sintoma que é um dos principais sintomas, assim, que vem, que já no começo você já começa a sentir náusea, seguida de vômito
e aí você não entende o que está acontecendo, mas aí você tem que trabalhar, e aí quando você vai trabalhar, já falta o ar e já começa a suar, né? E aí, quando você vê, se você já está num estado que quem não busca ajuda não tem consciência de si, né? Então... Ô, Val, mas é interessante que, bom, você estava falando e eu estava lembrando quando eu passei por isso. Primeiro que a gente fica cego, né? A gente não consegue perceber que a gente está realmente trabalhando demais. Não, a gente só pensa no resultado que a gente precisa dar e sai fazendo. E segundo, que eu acho que é muito comum as pessoas acharem que estão com problemas de saúde, mas saúde física e não saúde emocional. Eu devo estar com um problema cardíaco, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Então, nunca a pessoa pensa, isso é emocional, por exemplo, né? A gente vai pensar em outras coisas, mas não que é o nosso estresse que está provocando aquilo. Não é assim? É assim mesmo. E o bom é que hoje em dia, né, os médicos já por a quantidade, os casos serem um número muito alto, e tem lugares que são mais, né? Tem dados assim que, por exemplo, lugares, São Paulo, né? Curitiba tem um índice muito alto de burnout também, né? Por causa da rigidez de que o empregador conduz aquela empresa, ou as multinacionais, que nós temos muitos casos de pessoas que trabalham em multinacionais que vêm com uma demanda. Umas são maravilhosas, que já pensam no indivíduo como um ser humano, né? E já pensa na educação, de gestar o emocional daquele cidadão. A maioria aqui não. Então, quando a gente vai no médico e que você está com os primeiros sintomas, eles começam a averiguar. Mas a maioria hoje fala assim, você está passando por alguma contrariedade, algum nervoso no trabalho? Me fala um pouquinho sobre sua vida. Isso tem alguns médicos que agora já abordam assim. E aí você já começa o tratamento ali, antes que ele piore. Né? E a primeira recomendação, terapia. Se você não se autoconhecer, como que você vai lidar e enfrentar o seu gestor, o seu diretor, seja quem, os colegas, a interação? Não tem como. E aí a gente vai ficando cada vez mais frágil, né? E que é outra coisa também, que ao ficar cada vez cega, como você disse, que a gente não tem percepção daquilo, né? A gente começa a duvidar da gente. A gente acha, eu sou uma impostora, nossa, eu não dou conta de nada, né? Eu acho que a insuficiência, a sensação, você se perceber é insuficiente, porque a demanda é tão gigante, é tão abusiva, né? Que você não tem consciência que você não daria conta. Você quer dar conta. E ninguém daria. Ninguém daria. Pode colocar 5 para fazer o trabalho junto. Ninguém, não é humanamente possível. Mas como você segue aquilo? Né? O que te faz entrar nesse looping? Isso que é interessante pensar. Porque o que te faz entrar nesse looping de trabalho, né? Porque nós queremos mais e mais e mais. E hoje, você com 30 anos de idade, você já tem que estar no topo. E quem não está, vai se sujeitando a tudo para chegar em algum lugar. E muitas vezes chega doente ou não chega. Por quê? Não consegue administrar, não consegue, ninguém consegue, né? Permanecer naquele abuso sem adoecer. Ô Val, e traz pra gente, não sei se você pode trazer algum caso prático, porque a Debbie falou dos sinais, né? Até para ajudar as pessoas a também conseguirem identificar um caso de burnout. Sim, eu posso sim. Eu tenho um caso de uma paciente que vinha
quando veio para o consultório, já estava num processo já avançado, sem perceber o que era. Veio buscar ajuda, porque não estava começando a não se relacionar bem, nem com os colegas, nem com os chefes, não conseguia mais, porque eu estava num estado de irritabilidade, de sensação de incapacidade, oh, meu autossabotagem. Deus. Não, a autossabotagem está em tudo. Né? Mas a grande questão ali era que ela se via a impostora, né? Ela se via a não capaz, que ela nunca ia corresponder à expectativa que aquele chefe tinha posto nela. Ela era uma farsa, né? Ela era uma farsa, mas o grande estouro dela foi no momento da farsa. Que ela falou, eu sou uma farsa. Porque se ele está falando que eu tenho que dar conta, que eu tenho prazo, que eu tenho... Né, e tem que ser agora. Então, tem que ser agora, tem que ser dentro daquilo que é possível, cabível, para aquele ser humano. Né? E aí, o que aconteceu? Foi aí que ela teve que ir para o psiquiatra para poder ser medicada, porque quando você chega num determinado, não sei se com você foi assim, né? Quando você chega num determinado grau de estresse, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, não só psicológica, como química. Porque você precisa voltar a respirar e tomar consciência de si. E aí ter espaço para poder começar um novo processo. Por exemplo, como as ferramentas, como o Flute. Eu queria muito entrar nesse assunto do Flute. Porque assim, pessoal, eu já estou com a Val, uns 3 anos, talvez? Eu acho que por aí. Acho que é. E a Val, como eu comentei no começo, ela tem várias ferramentas muito importantes para a gente utilizar para o autoconhecimento, mas a que eu mais gosto é o Flute. Então, a minha pergunta primeira seria se o Flute cabe nessas situações também, porque eu aprendi do Flute, que eu quero muito que você explique primeiro o que é para o pessoal, para alguns problemas que estavam fora do trabalho, mas eu também consegui trazer o Flute quando eu tive estresse no trabalho também. Então, conta para o pessoal o que é o Flute e se o Flute pode ser utilizado também nesses momentos. Sim. Dentro de uma especialização, né, que eu tenho uma especialização em relacionamentos abusivos, eu agreguei o conhecimento ao Flute. E o Flute cabe perfeitamente, por exemplo, num caso de burnout. Por quê? Se ele é usado para vítimas de relacionamentos abusivos. Porque o que aquele colaborador passa é um abuso, é uma violência. Agora, por que eu permito a violência? Por que eu me sujeito a estar como se aquele fosse o único emprego, ou o único namorado, né? Ou única... Por que eu me sujeito a viver o abuso, a viver essa violência gerada, né? E essa necessidade que eu tenho desesperada de corresponder à sua expectativa, de me sentir validada por ti, pelo nosso gestor, ou pelo nosso diretor, seja o que for. Né? Ou pelo nosso namorado, né? Ou pelo nosso marido, ou pela nossa mãe. E aí entra o Flute. Quais são as camadas do Flute? As camadas do Flute são... o Flute, ele significa taça. Né? Então, flûte, tem gente que fala flûte, eu falo flute. Né? E aí, são 9 camadas. Né? A primeira camada, a base de tudo, é amor próprio, autoestima e autoconfiança. Aí a segunda camada é o desenvolvimento do nosso grupo de apoio. Quer dizer, a dedicação que nós vamos levar
para o nosso grupo de apoio, a importância que isso é na nossa vida e na nossa Constituição. O terceiro é justamente as relações sociais, nossas relações de emprego, de trabalho, os nossos colegas que já passaram por nós, que a gente ainda mantém o contato, né? Aqueles que nós estamos lidando agora, quer dizer, ter um estreitamento dessas relações, né? É quase um network. Né? Mas que a gente precisa, porque é aquele que lembra de você e fala, olha, lembrei de você, mas eu me fiz lembrado. Esse autodesenvolvimento, né, que é a quarta camada, é o autodesenvolvimento. Então, o autodesenvolvimento, ele vem o quê? Com autoconhecimento, com terapia, com cursos, com livros, né? E você já quer que eu fale de cada um deles Quero. ou não? Então vamos voltar para o primeiro. Óbvio, né? queremos. A gente quer o flute, o mais esperado desse podcast. Então, vamos lá. Então, a base de tudo, a gente chama de tríades de As, que são os 3 As. Amor próprio, autoestima e autoconfiança. Então, você vê, o amor próprio é a nossa essência, né? Aquilo que a gente traz na nossa essência. A autoconfiança, ela é desenvolvida começa a ser desenvolvida na nossa primeira infância. Então, dentro dessa nossa autoestima, tem muito... papel dos pais. Dos nossos cuidadores. Né? Sejam os pais, os avós, a escola, os professores. Né? Então, ela é formada, a primeira constituição dela, como tudo, está lá na nossa primeira infância. E a autoconfiança, ela já diz, né? Ela que é a busca do autoconhecimento. Na busca do autoconhecimento, a gente fala, o conhecimento te liberta, né? O conhecimento te libertará. Né? O autoconhecimento te libertará, porque ele te torna autoconfiante, porque a partir do momento que eu sei quem sou, que eu reconheço, eu entendo o meu sentir, eu tomo posse de mim e eu não aceito mais abuso. Isso que eu ia falar, isso é falar não. Exatamente, fortalece a tua autoestima. A sua autoestima fica estável. E aí que você consegue agir. Sim. Né? Você falou de você exatamente como você agiu. Né? E bom. age perante qualquer situação. Né? A partir da tríades que vem esse fortalecimento de quem eu sou. Que daí você começa a entender que você não consegue caber em lugares pequenos, né? Que você não vai se encolher porque dói você estar naquele lugar. E no trabalho não é diferente. Às vezes, como você comentou, tem ali o teu gestor que coloca uma pressão enorme em você, achando que você tem que realmente provar para todos que você consegue, mas ele também tem uma pressão, então acaba, né, cascateando aquilo. E você começa a olhar para aquele lugar e falar, ninguém consegue caber. Eu vou caber nesse lugar? Eu não vou caber nesse lugar. É muito pequeno para mim, tá apertado, eu não preciso. E aí que você já tá com uma autoestima equilibrada, que você consegue também entender como você vai passar pelaquela pressão até de poder se recolocar no mercado de trabalho. E falar não, colocar o limite também. Falar, olha, essa demanda não vai entrar na minha lista agora porque eu tenho outras prioridades. Né? Sim. Então, fortalece também, eu acho, essa autoconfiança que foi que eu aprendi. Eu consigo ver muita Débora, antes de ter essa ferramenta, como que ela se questionava de falar não, ficava com medo, insegura, o que vão achar de mim, olha o meu redor. E eu também tenho aqui uma teoria própria, que principalmente quando você está num ambiente de trabalho que tem muitos homens, é muito difícil também, porque o homem ele já vem, né, com uma outra característica nesse ambiente de trabalho da pressão, que ele performa de uma forma muitas vezes diferente da nossa. Né? Porque eles andam em bando e um vai ajudando o outro, né? De uma certa forma, e a gente está lá, você já se vê sozinha, é diferente naquele lugar. E eu vejo, depois de eu conseguir utilizar essa ferramenta, foi algo do tipo, não, eu sei quem eu sou do que eu sou capaz, ninguém tem o direito de me falar algo diferente. Você não dá o direito para a pessoa nem opinar. É diferente de você estar aberta ao feedback, você continua estando aberta, mas assim, questionar a minha capacidade
de entrega, de poder performar, de poder realmente ser um profissional de valor, isso eu não dou direito a ninguém, né? Porque você não permite mais que adentre ao limite que você estabeleceu. A gente só consegue isso com autoconhecimento. Né? E a gente, pelo meu olhar como terapeuta, eu sempre vou além de pensar assim, que nós, por exemplo, né, você falou das mulheres, a maioria, todo mundo sofre burnout, todo mundo, mas nós ainda temos um agravante que é de assédio. O agravante muito pesado, né, que vem, principalmente as mulheres sofrem. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou entrar é que nós somos esses, da mesma forma que eu, como vítima, né, sou filha de uma vítima, dentro da estrutura organizacional, você é vítima de uma vítima. E que essa vítima é vítima da vítima que vem lá de cima, que só está pensando no que ela vai colher. Eu quero que produza, vamos lá, eu quero produtividade, eu quero receber, eu quero fazer isso acontecer. Não importa que dure as penas, de uma maneira econômica, como vem acontecendo agora, né, de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, que a massa de pessoas que são mandadas embora, né? E aí você passa a ter um cargo, foi promovido para trabalhar por 10. Aqueles 10 que foram mandados embora. Então, mas também não vou entrar nesse mérito. O que quando a gente se conhece, né? Quando a gente entra em contato com a gente e que a gente consegue dar lugar a o lado que não é tão bom da gente, e o lado bom da gente, a gente começa a desenvolver um olhar de amor e respeito para aqueles também. Mas como eu me conheço, e eu agora coloco limite, e eu agora não aceito mais ficar onde não me cabe, aonde eu determinei que não me cabe. Não é o outro que decretou. Então, eu me retiro. Né? E que nem eu falo, tanto para o amor quanto para o trabalho, eu me retiro amando. E me retiro amando. Mas só se eu sei quem eu sou. Então, o Flute é essa ferramenta. Ele trabalha a base de tudo, que é a tríade jazz, fortalecendo, fazendo com que você desenvolva uma autoconfiança para deixar a sua autoestima estável, potencializando a sua essência. Ok, já entendemos. Qual é o segundo passo? É o nosso grupo de apoio. É a busca por essa dedicação ao nosso grupo de apoio. Sim. Que dá para contar nos dedos quem são. Né? Mas esse dar e receber, está aberta para receber, está aberta para dar, né? Está aberta para lidar com esse grupo de apoio, que é aquele que você pode falar... Que você confia, que você de fato, confia. né? Eu tenho um grupo de apoio que é sensacional. E quando a gente fala assim, olha, eu vou falar um negócio, agora é só momento de desabafo. Eu faço isso com minhas filhas também. Eu falo, momento de desabafo. Aí a gente só quer falar mal. Aí eu falo mal, aí não sei o quê. Não sei... Ai, pronto, me sinto adorável. Agora a gente pode continuar, né? Aí a gente vai pensar a respeito, se quiser pensar. Mas é aquele que te ouve, é aquele que não te julga. É aquele que te dá lugar. Bom, fortalecemos esse. Fortalecemos o nosso grupo social, que são as relações puramente de trabalho mesmo, né? Não tem um fórum íntimo. Aí, depois disso, vem o nosso querido autoconhecimento, do autodesenvolvimento, que vem o autoconhecimento, terapias e tudo mais. Aí, o quinto é a espiritualidade, que aí é uma questão bem delicada, né? Que eu não toco em religião, né? Não toco... A espiritualidade que a gente trabalha dentro do Flute é você se religar, seja com o que for, que é
a sua fé. Mas, Val, eu não tenho fé. Então, aprende a respirar e entre em contato contigo. Entre em contato com essa essência. Essa essência vai te trazer a resposta no sentir. Né? Então, eu busco aquilo que me eleva, que vai me deixar num nível maior de consciência. Então, isso é muito legal. Né? E é legal porque você imagina dentro de um consultório, né? Quantos não têm religião, quantos têm diversas religiões, e não importa. O que importa é eu achar um caminho para poder trabalhar o amor e para me sentir num nível maior de consciência para exercer o amor e aprender a receber o amor. Tudo está em volta do amor. Né? E aí vem a autossatisfação, que para mim esse é um carro-chefe, eu adoro, né? Porque eu acho que dá um potencial na gente muito legal. A autossatisfação é tudo que eu faço de mim para mim. Então, o que você mais gosta de fazer? Sair com as minhas filhas. Não, não é de mim para mim. É algo que seja para ti. É algo que você possa ir lá e jogar seu beach tênis. Achar o seu horário. Por exemplo, é ter um hobby. Sim. Né? Então, tudo aquilo que me gera prazer, alegria, entusiasmo. Então, a autossatisfação, ela vem te trazendo entusiasmo, prazer e alegria, para que você chegue em casa e eu tenho mais energia, por exemplo, para cuidar dos filhos, da casa, do marido, ou das esposas, né? Ou então para chegar no trabalho e eu estou tão preenchida de mim, eu estou tão feliz que eu consigo olhar aquele mesmo problema com uma nova lente. Eu tenho um novo olhar. Quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu exerço esse autoconhecimento, esse sentir, essa percepção sobre mim, mais eu tenho capacidade para lidar com o outro. Né? E mais eu abro também um leque de compreensão, compaixão para o outro. Não permissão, permissividade, que essa é a diferença. Aí, o sétimo passo, a sétima camada, que é a doação incondicional. A doação incondicional é o quê? O que você, como mãe, faz? Entende? Você doa esse ser, e muitas vezes a gente nem tem para dar, e a gente dá. A gente tira, né? Então, imagina uma mãe com burnout, imagina uma mãe sem dinheiro, imagina uma mãe tendo que largar um filho doente para ir trabalhar, né? Ou um pai, né, gente? Não vamos generalizar, né? Mas é a doação incondicional que eu me dedico. Eu me dedico a Bubuzinha, né? Ou eu faço um trabalho de voluntariado também, ajudo, porque para quem não tem filhos ainda, jovem na carreira, também você pode também achar um tempinho para doar. É você doar o seu tempo sem receber nada em troca. É me dedicar a doar esse tempo, porque no Flute tudo é dedicação. Tudo é o quanto eu me dedico. Então, é importante para mim, por exemplo, cultivar, zelar pelo meu grupo social, então eu tenho que me dedicar. Conseguir ter uma autoestima estável, eu tenho que me dedicar. Conseguir manter num nível espiritual em que eu me sinta plena, eu tenho que me dedicar. Então, tudo é dedicação. E a doação incondicional, ela entra nesse lugar maravilhoso. E sempre com a generosidade, que eu acho bem legal, o que eu posso hoje? Então, eu faço assim. Hoje, por exemplo, né, eu levo uma vida de nômade, né? Então, eu não tenho como hoje me dedicar, como já fiz, a obras sociais ali, na linha de frente. Não tenho. Mas, então, o que eu faço? O que eu poderia fazer? Eu vou doar o dinheiro para uma instituição que eu confio e eu tenho a minha, e
E é lá que eu faço, que eu trabalho o meu amor incondicional. Fora, claro, netas, filhas, né? Mas o cônjuge pode estar nesse grupo. Isso, né? Naquilo que eu oferto, que eu amo mesmo não gostando, como dizia um professor meu. Entende? Porque eu compreendo. Né? Eu escutei até uma coisa bem legal, não lembro de quem foi, senão eu citaria, que ele falou de relacionamentos pessoais, e ele falou assim, quando o teu cônjuge levantar 10, seja 90. Porque quando você acordar 10, ele vai ser 90. Isso é uma troca orgânica. É a compreensão da necessidade do outro naquele momento. Né? Então, a doação incondicional, ela entra aí no serviço social, fica, para quem não tem filhos, cachorros, gatos, né? Fica uma coisa muito legal. Que ela te dá um grau de satisfação, que isso é comprovado. Eu não me lembro agora por onde, mas a nossa doação incondicional, a caridade, ela preenche o seu ser e é o que você mais conserva a sensação de saciedade. Então, é incrível. Sim. É incrível, né? E aí, o 8º item é o autocuidado. E aí a gente fala, o que é autocuidado? Em todos os sentidos. Né? É você dedicar um tempo para a sua saúde, para a sua atividade física, para a sua nutrição, para o seu lado emocional, para o trabalho, né, de cura desse lado emocional. Então, o autocuidado... Bom, o autocuidado, eu sempre falo assim, né? Hoje, até com 5 graus, eu vou para a academia. E... quem me conhece das antigas sabe que isso nunca foi uma realidade minha. E eu falo, eu nunca pensei que eu fosse ter esse autocuidado comigo, como eu tenho de uns anos para cá. Né? A atividade física entrou há 2 anos, mas através da dor, né? Por causa de um problema de saúde, hoje eu tô. Mas se eu pudesse voltar atrás, que eu não gostaria de voltar nem um dia, mas se eu pudesse voltar atrás, uma coisa mudava. Teria começado a atividade física aos meus 20 anos de idade, até antes, né? Que eu chegava aí um dia, mas não conseguia persistir, porque não era muito minha cara. E o 9º, que aí entra aqui e fecha com essa dedicação toda nessas camadas do flute, entra o quê? O nosso propósito, a nossa independência, que aí entra o nosso trabalho. Então, esse trabalho, se a gente vai se dedicar a ele, e ele não tem o propósito de nos trazer para esse lugar de realização, de saciedade, alguma coisa está errada. E aí, que nem eu falo, por que é o meu único trabalho? Por que é meu único namorado? Por que é o meu única namorada? Fica desequilibrado total. A taça começa a ser preenchida e você falar do flute, né? Tem uma amiga minha que fala que é a taça de sundae. Ah, é? Ela vai chegar lá, por que é uma taça de sundae? Mas imagina você pedir um sundae com só um sabor mesmo e ser inteiro. Tudo bem, tem gente que vai gostar, mas você vai ficar só naquele um sabor, acostumado com aquilo, vai achar que só aquilo é bom e, de repente, a tua identidade está no trabalho, 100% no trabalho. Você é seu trabalho. Então, a hora que tiram aquele pouquinho de você ou te cutucam falando isso não é legal, acabou o mundo, né? Mas você sabe, uma coisa bem interessante, Debbie, nós passamos a vida buscando fora para pôr para dentro. O flute nos ensina o quê? É de dentro para fora. Porque não é o teu amor que me faz sentir amada. É o meu amor que transporta. Então, não é o meu chefe falando, uau, parabéns, você, um burnout, mas você fez a entrega, tá ótimo, né? Ou seja, o que for, não é o de fora para dentro, é o de dentro para fora. E a gente leva uma vida para entender que aquilo que me sacia, aquilo que me deixa plena em quem eu sou
só eu posso me dar. Que é essa, se você colocar toda a sua atenção plena no flute, nessas camadas, e passar a deixar a sua atenção ali, se dedicar a isso, você vai se sentir plena, saciada. Aí a gente para de cobrar nos relacionamentos, a gente para de cobrar, vamos entender certinho, né, gente? Né? Eu vou passar a falar sobre mim, o que eu sinto, o que eu penso, porque agora eu me conheço. É saber se posicionar também, né, Val? Isso. No relacionamento, no seu trabalho. Né? É isso mesmo. Como fazer isso? Como falar, né? Então, só se conhecendo, meu anjo. Porque senão a gente vai acabar, a gente vai continuar a se sujeitando, né? Eu falo uma coisa que um dia, talvez, né, eu ainda vou arranjar confusão por isso, mas eu não tenho medo de confusão, né? A gente vai. Eu digo que, principalmente, né, mais ainda no passado, mas até hoje, a gente tem a tal da boa educação. A boa educação, ela fez... a boa educação, tá? Ela fez com que a gente se sujeitasse à vontade do outro. Porque você tinha que comer a comida que o outro te ofereceu. Você tinha que tomar o suco que você não queria. Você não podia falar, olha, a forma em que você está falando, eu estou ficando constrangida. Você não podia falar, que falta de educação, como você falou assim com fulano, com ciclano. E hoje a gente vem entendendo o que é educação e o que não é educação. Porque eu me sujeitar a você, eu ter que, eu tenho que, não tenho que. Eu faço aquilo que que compete a mim dentro do meu valor, não para te ofender, não para te afrontar como a um superior seu dentro da empresa, né? Mas é porque como você mesmo narrou, né? É a minha colocação. Eu me coloco e falo, olha, até aqui você pode vir. Depois disso, não. Entende? E no flute não há quem entre. Porque o flute é teu, o flute é você. A representação dessa taça é você. Tanto que eu faço até com vários pacientes, cada um faz eles fazem ludicamente, eu acho encantador. Porque fica o tempo inteiro como um gatilho positivo, me lembrando que eu tenho que me dedicar àquilo. Que aquilo é para mim, é o que eu escolhi me dedicar. Não me sujeitar mais. E o propósito, que é essa 9ª camada, ele vem com um trabalho, e qual é a minha função no mundo? Né? Então, você falou do propósito, Val. A gente entrevistou uma pessoa que eu me lembrei agora, que é a Pri Rocha, né? E ela falou, poxa, o propósito da empresa que eu trabalho é o meu propósito, eles se coincidem. E na hora eu fiquei pensando, poxa, qual que é o meu propósito? Né? Porque parece simples, mas às vezes a gente não sabe, né? Qual que é o meu propósito? Como que eu consigo identificar isso? Não sei se você pode ajudar, assim, a ter um insight sobre como quando você estiver aqui agora, na sua plenitude, fazendo o que você gosta, o que você acredita, colocando os seus limites, se reconhecendo como uma pessoa inteira, você está no propósito. Porque o propósito chega na sua mão, a empresa chega na sua mão, o seu trabalho. Eu sou prova viva. Eu passei 40 anos da minha vida chorando porque eu não tinha um propósito. Porque eu não era ninguém. Porque eu não prestava para nada, porque foi isso que eu aprendi. Né? Então, aí o que acontece? Depois dos 40 anos de idade, eu comecei a fazer, em vez de ficar pensando qual seria o meu propósito. E foi a partir do momento da dedicação, da ação, que eu comecei a tomar coragem. Descobrir, né? Descobrir. Aí vem. Aí você fala, é isso. Né? O flow, aquele... soul. Né? O soul, aquele desenho, ele mostra qual é o propósito.
O propósito, gente, é atenção plena. Esse momento que a gente está vivendo aqui é único, é só nosso. Não tem para ninguém, vai ser de monte, gente. Vai prorrogar aí, né, para que outras pessoas também possam se acessar e encontrar o propósito. Que o meu propósito é viver aqui agora, intensamente, sobre os meus valores. Não mais da tal educação, do tem que, né? Do que aquilo que é bonito para a sociedade. Oi, gente, ainda isso, entendeu? Mas eu também tive muito essa dúvida quando a Val me deu esse exercício para eu fazer do flute, porque assim, ela passou as camadas, ela falou, agora você vai sentar e vai, lição de casa. Tá aqui, esse é o flute, essas são as camadas. Você vai sentar, vai escrever se realmente você tem essas camadas hoje na sua vida, né? E o quanto você se dedica. E quanto você se dedica. E aí eu sentei, eu fui escrever. E aí quando você começa realmente a pensar em todas essas áreas da vida que você dedica o seu tempo, ter certeza que você dedica ou não, quando chega no propósito, está muito bem dividido o que é, o que não é. Exato. Porque às vezes você fala, não, meu propósito é que eu realmente possa, eu vim para ajudar o próximo. Não, essa é uma camada aqui. Não é, tá, mas esse não é meu propósito ainda. Peraí, qual que é meu propósito? Trabalho mesmo. Olha, e fica algo que também, o que eu gostei quando eu fiz esse exercício é que você vê o trabalho como como a gente falou, uma das camadas. Não é o todo. E muitas vezes a gente tem uma pressão externa de acreditar que o propósito é o todo. Por isso que pesa muito também. O propósito da empresa é o meu. Nossa, agora o propósito virou meu todo. Então, assim, eu preciso estar num lugar que tem um propósito ali para mim e a gente tem algo em comum. Mas, tá bom, mas é uma camada. É o seu trabalho. Tem um ponto também que é a questão até da idolatria, né? Daquele amor fora de ordem. Olha lá. Sim. Não é? Isso. De você, às vezes, ter o seu trabalho como um ídolo. Sim. Você ama Exatamente. aquele trabalho mais do que as outras coisas que deveriam vir primeiro. Você mesmo, né? Então. É um exemplo. Perfeito. Eu preciso me amar primeiro, depois vem as outras que você viu, o camadas. flute ele vai ter nas camadas. Né? E não é a primeira, é o trabalho. Então, essa fala é muito importante da idolatria. E tudo, às vezes não é só o trabalho. Você vai ter a família, idolatra a criança, o filho, Gente, o os marido, relacionamentos. claro, O que a claro. gente idealiza? É. Aquele relacionamento. Eu entro dentro, tanto num relacionamento quanto numa empresa, e aí eu falo, o sonho da minha vida é entrar. Eu vou me sujeitar a tudo para segurar aquilo ali, porque eu idealizei que ali eu teria o sucesso, o reconhecimento, ou teria o amor e o retorno desse amor dentro das minhas expectativas. Então, você percebe que quando a gente está baseado fora de nós, não há como não ter sofrimento. Não há como não passar pela dor. Né? Desequilíbrio, né? É claro. Então, eu busco me conhecer, eu busco estar fortalecida em mim, eu busco me dedicar a todas essas áreas para que eu possa, então, falar, esse é o emprego que eu quero. Esse eu vou ficar porque eu quero. Eu me retiro com amor e vou embora. Tanto no trabalho como no relacionamento. Como em qualquer relação. De amizade, de família. Quando você fala me retiro com amor, é em amor, assim, é você saber tomar essa atitude? É quando eu estou em mim, quando eu tomo uma decisão pela minha essência, é amor. Legal. E eu posso amar você, né? Então eu amo você, mas tem um lado seu que eu não quero mais conviver. Sim. Porque eu me sinto incomodada, não dá para mim. Eu me despeço da nossa amizade, te amando. Não é porque eu não quero mais estar com você como um relacionamento ou como uma empresa. Essa moça, por exemplo, que fala, o meu propósito, eu amo o que eu faço. Ótimo, ela se encontrou, feliz dela. Né? Mas se ela precisar se retirar dali, se ela estiver inteira, se ela estiver nela, se ela estiver dedicada, trabalhada nas 9 camadas do flute, ela entra e sai de qualquer lugar na mesma felicidade.
Entendeu? Não que não doa quando a gente escolhe se despedir amando. Sempre vai doer. Porque é um luto. Mas é muito mais superável quando eu sei quem sou. Isso é muito importante falar, porque também quando você está numa situação do burnout, esgotamento, você fala, preciso tomar decisão aqui, que eu tenho que sair dessa situação. Você fica muito dividido, porque você fala, mas eu amo os meus colegas de trabalho. Isso. Eu amo a missão, a visão da empresa. Eu amo o que eu faço. É muito triste. Mas eu tenho... E tá tudo bem. Você não precisa chegar no ponto... E nem é, né, como você falou, recomendado sair odiando. Não, tá tudo bem. Porque muitas vezes tem uma confusão também. Fala, mas não, eu tô aqui... Eu passo por tudo isso, mas eu amo tanto. Sim. Eu acho que eu tenho que ficar aqui. Sim. Que você acredita que você tem que deixar algo quando você deixa de amar. Sim. Exatamente. E essa que é a chave. Não é quando você deixa de amar. Você pode ainda estar amando pode ter várias coisas ali que despertam ainda o carinho por aquilo que você tem, um relacionamento ou trabalho, mas que não te faz bem. E essa é a prioridade. Você é a sua prioridade. Porque, Debinha, o seu... a sua felicidade, o seu amor, independe de onde você está, com quem você está. Eu amo aquela empresa, mas eu amo também essa nova que eu vou aqui. Entende? Ou essa nova, ou fazer um ano sabático. Porque eu não quero mais pensar em empresa. Ai, que sonho de consumo. Gente, esse é meu sonho. Ter um ano sabático, só fazer terapia com a Val. Nem vou precisar. Então a gente se encontra aí nos aeroportos da vida. Né? Ai, que sonho. Esse é meu propósito. O Pronto, meu já também. achei um. Já achei. Né? E, então, independe dessa empresa, independe desses colegas, independe. Eu posso amar, mas eu sinto que agora é hora de me retirar. Ou então, o que acontece também, que eu tenho um caso maravilhoso, né, de uma colega minha, que também teve um burnout. E hoje, ela continua no mesmo lugar que ela trabalha há 25 anos. Né? E por causa de uma chefia, por causa de uma gestão, ela foi para o extremo do burnout, ainda com outras coisas todas acontecendo. E hoje ela continua na mesma empresa, atuando, conseguiu mudar de setor, é óbvio, com outra gestão e desempenhando toda a função dela, né? E com maestria, com excelência. Ela dá a excelência dela, levanta todo dia, adora ir trabalhar. Entendeu? Então, não é... A questão é muito a gestão, mas muito o seu olhar. Porque a partir do momento que ela falou, não. Isso aqui, não, esse prazo não dá. Esse prazo eu vou entregar para você com excelência, mas daqui a tanto tempo. Entende? E como quando a gente vive o flute, a gente vive na nossa excelência, a gente dá o melhor por prazer, porque a gente tem o melhor, todos nós temos, né? Mas eu tenho a consciência da minha dedicação, como eu me dedico a mim, eu me dedico aos outros. Não é hipócrita, né? É orgânico. Então, eu vou e me dedico. E ela se dedica, é reconhecida, é aplaudida, é um ser hoje importante para a organização, importantíssimo, né? Mas ela conquistou o espaço dela, através do posicionamento e da consciência. E eu só vou abrir um parênteses aí que eu acho muito legal. Esse é um caso de borderline que foi muito forte, de um grau muito, muito forte, e que o link da sujeição e da insuficiência que foi o que estourou para ela também quando ela foi diagnosticada com burnout, foi há muita terapia, né, com muito custo de terapia, linkado a postura que ela tinha perante
às autoridades de sujeição. E de fazer tudo. E de dar conta de tudo. Porque ela tinha que ser a melhor para ser reconhecida. A partir do momento que, através do autoconhecimento, ela descobriu aonde estava o trauma, por X questões, que não cabe aqui agora, ela começou a se recuperar e hoje está vivendo a sua excelência. Vivendo o possível da sua excelência. Val, e dentro dessa taça, onde entra o amor? Onde está o nosso parceiro? Excelente pergunta. Estava esperando por ela. Então, é aí que está. Ele não entra. Então, é maravilhoso. Né? A gente chama de cerejinha. É só a cerejinha. Que ela vem o quê? Que deveria fazer o quê? Transbordar aquilo que nós já temos. E por isso que as relações que são mais legais, mais sadias, mais duradouras, é nesse lugar que elas, enquanto ela me transborda, eu fico, eu levo a cerejinha comigo. Mas não é responsabilidade minha. Porque eu não tenho compromisso com essa, não é compromisso, é responsabilidade pela cerejinha. Entendeu? Eu só deixo que ela venha e ela transborda o meu amor. Ela transborda o meu autocuidado. Ela transborda a dedicação, né, que eu tenho a mim e, naturalmente, eu vou ter por esse ser humano. Potencializa, né? Exatamente. Tudo aquilo. Né? E o que eu mais gosto é a palavra transborda. Porque quando eu fecho o olho, não precisa nem fechar o olho, mas fechar o olho dá mais prazer, né? Que você fecha o olho, que você sente transbordar, você sente que é possível. Para quem não sabia nem o que era autoestima, né? Para você ver as pessoas ali se reinventarem e numa metodologia extremamente simples, mas que tem que ter muito treino, como tudo, né? Para a gente adquirir um novo comportamento, um novo hábito, uma nova crença. A gente tem que se dedicar. E o Flute leva a gente para esse lugar. O lugar de se transbordar, né? É muito bom. E aí a gente vê que as pessoas que falam que tem dedo podre começam a melhorar. Vai subindo a régua, sabe? Você vai vendo que as coisas também vão tomando um lugar, tudo à sua volta toma um lugar. Tanto no trabalho, na empresa, porque você começa a ser mais respeitada, porque você se respeita, Sim. quanto nos relacionamentos, quanto na família. Muita gente estranha, a gente perde bastante amigos quando a gente... Amigos quando a gente... entra nesse lugar de plenitude, né? Mas vale a pena. Com certeza vale a pena. O legal também da cereja, que eu aprendi... Olha aqui, gente. Chega perto para eu compartilhar aqui a minha terapia com vocês. É que da cereja, do amor ser a cereja, e que faz, né? Tem que transbordar. E o que acontece quando não transborda? Aquela cereja é simples, você vai tirar ela... Só que você ainda está cheia. A taça está cheia. Porque você o amor cheia que transborda é o seu. Exato. Porque quando você, né, você começa a achar que a cereja é o que te completa, então você diz, eu preciso ter alguém para ser feliz, 100%. Todo mundo quer, né? Mas você entendendo, aquela ali é uma cereja. E se não tiver ok, não tiver transbordando, simples assim. Você vai tirar, você vai encontrar outra, mas você vai dedicar também o seu tempo, o seu amor, aquelas, né? É isso mesmo. Então, é muito interessante que volta para quê? A taça está cheia de novo. Então, não é isso que vai completar o Flute, não é. Mais uma vez, o que vai completar são as camadas, que é tudo que é sobre você. Que eu me dedico. Eu me dedico. Né? Não é uma outra pessoa não entra na minha taça. Como que alguém entra dentro de mim para ocupar meu espaço? Não, e para que eu sinta o meu amor? Não, aquele amor reverbera em mim. Né? A cerejinha lá, ó, transborda. E quando transborda, né, o meu amor transborda.
Não é a cerejinha, porque eu, cada ato, cada dedicação que eu tenho comido, eu continuo transbordando. Só que é uma delícia transbordar com a cerejinha, né? Então, é isso. Com cerejinha, sem cerejinha. Né? Ou com o trabalho dos sonhos, do meu propósito ou não. Assim, de toda forma, se eu estou dedicada a mim, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Né? Isso que eu acho mais maravilhoso de tudo. Por isso que eu digo, o amor no relacionamento íntimo não é responsabilidade, não é responsabilidade minha, porque ele é responsável por ele. Eu sou responsável por mim. Sim. Então, eu me dedico a esse amor. Mas na hora que isso finda, na hora que isso já não me transborda mais, eu posso me despedir, e mesmo amando. Entendeu? Porque não faz mais sentido. Mas não é porque deu errado. Não deu errado, gente. Sempre dá certo. Né? Porque a gente sempre aprende, a gente sempre se dedica, a gente está sempre ganhando, colocando a cara a bater. Experimentando, vivenciando, degustando da vida. Né? Muito bom. E daí, quando você estava falando sobre o caso que você já atendeu, da pessoa que teve burnout, e que ela ficava sob muita pressão, e daí ela conseguiu entender também que, utilizando as ferramentas, conseguiu se colocar num lugar melhor. Fiquei também imaginando, pensando no meu time. Porque a gente fala muito do papel do gestor. O gestor está colocando a pressão, o gestor quer só resultado. Então, qual que é o papel da liderança? Como que a liderança poderia atuar de uma forma diferente também para promover um lugar que a gente consegue também trazer esse equilíbrio do flute também para uma liderança, para um time? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Isso é interessante para algumas organizações? Então, mas deixa isso, a gente pula essa parte e continua. Então, há de ter um interesse para que a gente forme gestores capacitados, não é gestores terapeutas, não precisamos disso, mas, por exemplo, eu entro dentro de uma empresa e lá de 100 pessoas, aplico o flute, já fiz, aplico o flute, as pessoas passam a se autoconhecer, as pessoas passam a se dedicar, a se respeitar e a saber se comunicar, que é outra coisa que é fundamental, né? Com uma comunicação sadia, uma comunicação amorosa. Então, e firme, porque sem amorosidade e firmeza não há equilíbrio. Né? Então, eu vou e tenho que, para treinar... lembra que somos vítimas de vítimas? Então, teria que ter o interesse aqui. Então, se tiver o interesse aqui, esse ser, ele investe num treinamento para que possa melhorar a qualidade de vida de quem? Lá de cima. E aí os diretores, aí os gerentes, aí os gestores, aí todas as camadas sendo tratadas. Quando chegar lá no chão da fábrica, tá todo mundo tendo um lugar, tá todo mundo sendo visto. E quem é visto não dá trabalho, gente. Quem é visto, veste a camisa. Quem é visto, acha o propósito, porque é reconhecido, é visto. E aprende também a se olhar, a se respeitar, a ter a liberdade de falar assim, olha, quando você fala comigo dessa forma, né, eu me sinto diminuído por você. Aí o gestor tem condições, não foi a minha intenção, ou é o meu jeito estúpido de falar que eu vou vou melhorar. Então, você percebe que é em cadeia. Começa todo mundo a querer ser melhor, a tratar melhor, a se comunicar melhor, né? Então, é o amor é assim, em ondas, em cadeias, né? Seja para tanto as organizações quanto as relações,
né? Por isso que eu falo, não tem diferença. Porque tem gente que é muito bem-sucedida, num setor da vida e no outro não. Né? E aí sofre, entra em um lugar de sofrência que acaba prejudicando, já inúmeros casos eu tenho, né? De pessoas que estão vivendo uma crise amorosa e acabam se prejudicando no trabalho, Sim. porque baixa rendimento. Agora, se eu tenho um gestor que tem um olhar treinado para olhar para esse ser e perceber que ele está diferente, perceber que ele está precisando de alguma coisa, aquilo já começa a ser curado. Todo mundo ganha. O que não entendem é que, quando você investe nos diretores, vamos falar assim, quando você investe na saúde mental desses diretores, aqueles que estão abaixo também vão se beneficiar, porque também vão ser treinados. Aqueles outros também vão se beneficiar. Todo mundo se beneficia. E o que eu acho mais gostoso de observar em treinamento, em curso, é o seguinte, que os dias passam, eles falam assim, Val, você não sabe, eu usei isso aqui, eu usei o que você falou com a minha mulher. E é incrível, a nossa relação está completamente diferente. Eu não sei o que, não sei o que lá. Então, você percebe a grandiosidade? A partir do momento que eu me percebo, eu oferto ao outro a possibilidade também de achar um lugar bom de viver, de trabalhar e de tratar o outro. É bem legal, né? Eu sou uma apaixonada. Eu amo, gente. É muito bom. É muito bom. Excelente, muito bom. Muito bom. Ai, que delícia de papo, hein? Muito bom, assim, um papo sério, né? Falei que é um papo sério, mas muito leve, muito bacana. É super importante para quem está com a gente aqui, né? A gente realmente sofre muito hoje em dia essa pressão, né? Então é um assunto que a gente tem que trazer para a mesa. Né? É isso mesmo. Sim, sim. E trazer, abrindo possibilidades para milhares de pessoas. Todos esses recursos, né? Será que essa dor de estômago que já está comigo há 2, 3 meses é um sinal? Né? Será que essa dor de cabeça recorrente, essa dor de garganta recorrente? Né? O corpo fala, é muito lindo. Né? Ele vai dando sinais. Então, prestem atenção nos sinais, né? Se percebam, né? E busquem ajuda o quanto antes. Com certeza. Fale. A gente precisa falar a respeito. Precisa sobre mesmo. tudo. Sobre qualquer assunto. Até aqueles que, né, ainda ditos como tabu, a gente tem que falar. Tem uma ideia aqui, eu tive uma ideia aqui. Eu acho que vai ter muita pergunta. Então, você topa fazer a nossa caixinha de perguntas depois? Com certeza. Olha lá, gente. Com certeza. Então, vai ser uma ótima oportunidade. Se você tem perguntas para fazer para a Val, fiquem à vontade para mandar para a gente vai abrir a gente vai abrir a caixinha. Isso aí, né? A gente vai abrir uma caixinha com a Val. Bom, essa aqui é a Val. Gente, olha só que maravilhosa. E no começo, eu não comentei, mas a Val, durante muitas terapias, muitas sessões, quando a gente falava do flute, quando eu estava nos meus momentos, né, bem assim, baixa autoestima, ela falava para mim, e o TPM? Foca no TPM. Tá vendo? Foca no TPM. Quando a gente falava do trabalho, ela falava, foca sua energia no TPM. Olha o projeto que você tem na mão. Então, assim, é mesmo, sensacional. Faz tempo, que gostoso. Olha que gostoso ter você aqui conosco, porque você foi uma das pessoas que realmente... Incentivadoras, né? Deu muito apoio. Que gostoso, puxou minha orelha quando precisou puxar para falar, por que você não dedica tempo a isso, se organizar, fazer o TPM? Aí foi quando eu falei, nossa, é verdade, né? Parou um pouco aqui de ser a vítima. Vamos então colocar aqui a mão na massa e fazer acontecer. E hoje a gente está aqui com o TPM, que é um lugar mega especial. Sim.
onde a gente busca engrandecer a voz feminina na área de tecnologia, profissionais também que não são de tecnologia, mas podem vir aqui como a Val, de saúde, para vir ajudar a gente, porque não tem como você deixar de cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu emocional e só focar realmente ali em virar, né? Mais um robô dentro da empresa e só querer entregar, porque principalmente hoje em dia, falando de AI, inteligência artificial, chega até mais pressão ainda, né? Com tanto de informação que chega até nós, que chega até quebrado, é mais uma pressão que você tem. Então, assim, pessoal, sair um pouco, né, desse lugar, respirar, concentrar e focar dentro de si. Muito importante. Muito oportuno o que você falou sobre a vítima. Porque só a partir do momento que a gente reconhece a vítima, né? O quanto eu sou vítima, o quanto eu sou vítima do pai, da mãe, do vô, do tio, do trabalho, do meu gestor. Enquanto a gente está nesse lugar de vítima, a vítima não quer solução. Vão me apedrejar por causa disso, mas não tem problema não, porque é no contexto de a vítima, enquanto eu estou olhando só para minha dor, só para um fato, em vez de abrir a minha mente, que é aí que a gente fala, busque ajuda, está doendo, está muito tempo na vítima, é o momento de conversar, é o momento de buscar ajuda. É que você conhece a dor, eu conheço a dor, a gente sabe o que é a dor. Mas faz todo sentido, porque quando a gente é vítima, a gente se paralisa, a gente fica ali paralisado. Você comentou da tua história, poxa, eu parti para ação e a partir dali minha vida mudou. Quando eu comecei a fazer, né, buscar coisas novas, me reencontrar, tal. Então, sai desse vitimismo e... Encontrei uma coisa que eu não tinha a menor possibilidade de pensar que poderia ser para mim. Então, e a vítima, ela faz o quê? Ela, enquanto eu fico reclamando, enquanto eu fico culpando o outro, a gente não entra naquele lugar que nós falamos sobre a responsabilidade. Eu não me responsabilizo. Mas por que eu estou nesse lugar? Preciso do dinheiro, tenho boleto. Oi, gente. Sem saúde mental, física, emocional, né? Então, vamos abraçar essa vítima, dar um beijão nela e falar, pera que nós temos trabalho pela frente, vamos trabalhar. Muito bom, pessoal. Deu um gostinho aqui, né? Do que estar com a Val acompanhando. Então, depois a gente vai deixar o contato da Val também ali no nosso... E aproveitem a caixinha de perguntas. Sim, aproveita a caixinha de perguntas. O contato da Val vai estar no link no nosso podcast. Também no Instagram para vocês. Super recomendo para quem ainda... Vou vender o jabá da Val. Super recomendo para quem ainda não tem. De verdade, eu tenho, assim, um amor muito grande porque me ajudou em muitos momentos, principalmente profissionais. Então, não é à toa que ela está aqui com a gente, pessoal. Bom, chegamos ao fim. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Obrigada, Val. Obrigada, pessoal, que acompanhou aqui, escutou o nosso podcast. Não esquece de entrar no nosso Instagram, curtir a página do Somos TPM e começar a acompanhar, também compartilhar esse episódio com todo mundo, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e aproveitem essa temporada nossa Saúde no Trabalho. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.